confie no Senhor, pois Ele cuida da nossa vida. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós somos convidados a estar orando pelos os cristãos que são perseguidos. E nós temos hoje o Evangelho de São Marcos, o capítulo 9, versos do 30 ao 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhe: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhe: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando, disse: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, o trecho que nós escutamos Jesus está caminhando com seu discípulo mais uma vez e fala sobre sua paixão, sua morte e sua ressurreição. No entanto, os discípulos não entendem, não compreendem e têm até medo de perguntar. Logo depois, eles estavam discutindo entre si quem seria o maior. Não tinham compreendido ainda nada do que Jesus estava ensinando para eles. E Jesus vai ensinar para eles, a verdadeira grandeza de estar a serviço, dos outros com humildade. E aí ele coloca como exemplo, coloca uma criança no meio deles e diz: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e que serve a todos. Essa passagem nos convida a refletir sobre o poder do serviço e da humildade, especialmente no contexto do dia que nós estamos hoje, de oração pela a vida dos cristãos perseguidos. Em muitos lugares do mundo, nossos irmãos e irmãs sofrem porque têm fé em Jesus Cristo. Eles não buscam grandeza, riqueza ou status, mas seguem a pessoa de Jesus. Esse indica o caminho do crucificado, enfrentando as ameaças, a discriminação e até a morte. Eles também se colocam nessa disposição. E essa passagem nos ensina que, diante da realidade de perseguição, o sofrimento de Cristo e dos perseguidos nos desafia. Assim como os discípulos, às vezes, temiam, tinham dificuldade em compreender o sofrimento, nós também, ainda hoje, temos essa dificuldade de compreender o sofrimento. No entanto, Jesus nos mostra que o caminho do reino de Deus passa pela cruz, pelo amor e pela doação. O verdadeiro poder não está nos status. O verdadeiro poder está no serviço e na entrega da própria vida. Enquanto o mundo valoriza o poder, o prestígio, Jesus nos ensina a grandeza de estar acolhendo os pequenos, os mais sofredores, os mais vulneráveis, como ele fez com a criança. Os cristãos perseguidos nos mostram esse testemunho de fé. Eles também não buscam reconhecimento, mas ele permanece fiel a Cristo e a seu Evangelho. Nós somos chamados a ser solidários nesse dia de oração. Jesus nos convida, como convidou os discípulos, a sermos pessoas humildes, acolhedoras e nos lembrar daquelas que sofrem. E eu queria pedir este dia mais de uma vez especial. Rezemos pelo nosso Papa Francisco e por todas as pessoas que estão doentes, para que realmente o Papa Francisco, se for dar para a honra e glória de Jesus e do seu reino, que ele volte à saúde do corpo e da alma para realmente conduzir a nossa igreja.
que nós possamos nos unirmos em oração. E que este dia de oração pelos cristãos perseguidos nos leve a um compromisso maior com o Evangelho de Jesus Cristo, que é isso que o Papa Francisco também nos ensina. Não apenas rezar por rezar, mas assumir a vida com coragem, nos comprometendo. Isso que sempre o Papa Francisco nos orienta, a nos comprometer com os mais vulneráveis, os que mais sofrem, é o que sempre ele nos ensina. Que possamos, assim como Jesus, acolher os pequenos, vulneráveis e reconhecer nesses pequenos a presença de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia, muita saúde e muita paz. E vamos rezar umas pelas outras. Assim seja.